E aí, galera intensiva, meu nome é Ivens, sejam bem-vindos a mais um Sunday Paper. Hoje, nosso Sunday Paper de número 140, e no Sunday Paper de hoje, a gente vai falar sobre o fator Activin A, já ouviu falar nesse fator aí? E sua relação com a força e a funcionalidade nos pacientes críticos. Mas antes, não esquece já de deixar aquele joinha no vídeo para me dar aquela força. Clica aqui na setinha que tem aqui embaixo do vídeo também para você compartilhar esse vídeo direto lá naqueles seus grupos, lá com a sua galera do hospital, sua galera da faculdade, da pós. Então manda lá para a galera toda direto lá no WhatsApp, Telegram, todos esses grupos aí que você tem, beleza? E não esquece de indicar para eles se inscreverem aqui também, para eles terem acesso direto aí aos vídeos. Bom, esse artigo aqui foi publicado na Australian Critical Care, tá como 2022, mas na verdade 2023, né, agora início do ano, e ele tem um fator de impacto de 3,265. Bom, vamos entender um pouquinho, né, o contexto desse artigo. A perda de massa muscular nos doentes críticos, ela é comum, precoce e rápida. O que quer dizer isso? Ela acontece para muitos pacientes críticos, por isso ela é comum. Ela é precoce porque ela ocorre desde das primeiras horas de internação ali do paciente na UTI, e ela é rápida porque a gente sabe que como ela começa dessa maneira precoce e ela acontece numa extensão grande, o paciente chega a perder 2% por dia, dá para entender o quão rápida essa perda de massa muscular, né? 2% por dia é muita coisa. E essa perda de massa muscular vai impactar na força e na funcionalidade do nosso doente crítico, tanto durante a internação dele na UTI, até o momento da alta hospitalar, e a longo prazo também, né? Mesmo depois de 12 meses, a gente tem aí artigos correlacionando essa perda de massa muscular com esses desfechos a longo prazo também. E aí, o Activin A, né? O que é esse fator? Ele é um fator regulador negativo da massa muscular. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele inicia cascata de sinalização que inibe síntese proteica e que degrada a proteína muscular. Então, ele é um fator regulador que aumenta a degradação proteica e diminui a síntese proteica. Então, ele vai favorecer a perda de massa muscular no nosso paciente crítico e ele está elevado em pacientes críticos. Então, a gente sabe que os níveis desse Activin A está elevado nos nossos pacientes críticos, porém não se sabe a relação desse fator Activin A com a força e funcionalidade dos nossos pacientes críticos. Por isso, o objetivo desse estudo foi, então, examinar a relação entre esses níveis de Activin A e a força muscular e funcionalidade, tanto na UTI quanto até o momento da alta hospitalar. Então, os sujeitos desse estudo aqui foram pacientes críticos maiores que 18 anos, que estavam em ventilação mecânica há mais de 48 horas e que tinham uma previsão aí de ficar pelo menos mais 5 dias internados na unidade de terapia intensiva. Os desfechos estudados. O desfecho primário foi o teste de caminhada de 6 minutos no momento da alta hospitalar. Eles também avaliaram a força com MRC e hand grip e funcionalidade com a PFIT, que é uma escala de avaliação funcional específica para doentes críticos, e o TUG, que é o Time Up and Go Test. E eles avaliaram durante a internação na UTI, no momento da alta da UTI e na alta do hospital, que foram aqui os time points de interesse do estudo. Então, foi um estudo prospectivo, observacional, realizado em 2 UTIs lá na cidade de Melbourne, na Austrália. Esse aqui é o fluxo, né, o fluxograma desse estudo. Então, foram avaliados para inclusão no estudo mais de 1.200 pacientes e foram incluídos só 36. Então, vejam como é complicado fazer um estudo, né, dependendo do que a gente está procurando, do tipo de paciente, do que a gente está estudando. Então, há mais de 1.200 pacientes avaliados e só foram incluídos aqui 36. E depois de passado aqui pelos critérios de inclusão e exclusão, né, acabaram passando aqui para a primeira avaliação quando o paciente acordava na UTI, no primeiro despertar, 24 pacientes. Depois, quando saía da cama a primeira vez, já tinha 22 pacientes. Alta da UTI, 19 pacientes. Na alta hospitalar, 16 pacientes. Então, vai vendo como é complicado, né? Aqui as características desses pacientes que foram incluídos no estudo. Então, a idade média aqui de 60,7 anos. 61% deles eram do gênero masculino. O diagnóstico de admissão, 19% era uma pneumonia bacteriana, 17% choque séptico e 14% sepse. Tá? Então, esse aqui era a maioria dos pacientes, era uma pneumonia bacteriana ou sepse com choque séptico ou não.
O Apache de admissão desses pacientes, né, o Apache 2 desses pacientes, era uma média de 20,8, a mediana 19,5, o SOFA de 9,5, com uma mediana de 9, o pico do Activin A de uma média de 5,92 e a mediana de 3,21. Para vocês terem uma ideia, o valor de normalidade do Activin A é considerado como 1,1, então os pacientes tinham níveis aqui 3 a 5 vezes maior do que o normal, né, do que o esperado. Tempo de ventilação mecânica em horas foi em torno aqui de 166 horas, que vai dar em torno de 7 a 8 dias. Tempo de internação na UTI, 8 dias, no hospital de 17 dias. Pacientes que sobreviveram à UTI foram 75% e pacientes que sobreviveram à internação hospitalar, 61%. Bom, e aí qual que foi a relação então dos níveis do Activin A com os desfechos? Aqui a gente está vendo a análise univariada, e na análise univariada, o único item que se correlacionou aos níveis do Activin A foi o teste de caminhada de 6 minutos na alta hospitalar. Então a gente vê aqui um coeficiente de regressão linear de menos 91,3, com um valor P de 0,07. O teste de caminhada de 6 minutos na alta da UTI, o time up and go na alta da UTI e na alta do hospitalar, atravessa essa linha do zero aqui, né? Então isso quer dizer que não teve relação. A gente vê também que os testes de força, né? O hand grip, o MRC, também não tiveram relação, e mesmo a avaliação do PFIT não teve relação com o nível de Activin A na correlação, na análise univariada aqui. E aí, na análise multivariada, essa relação do teste de caminhada de 6 minutos com os níveis, né, de pico do Activin A se manteve, com um coeficiente de regressão aqui de menos 77,4 e um P de 0,033. Então, a conclusão do estudo é que a concentração sérica de Activin A estava elevada, a gente viu que estava ali níveis 3 a 5 vezes maiores. Os maiores picos de concentração de Activin A foram associados com pior funcionalidade na alta hospitalar, devido ali à relação com o resultado do teste de caminhada de 6 minutos. E o Activin A ele pode ser um potencial alvo farmacológico para incapacidade física em doenças críticas. Por quê? O Activin A ele vai se ligar, né, ali a um receptor, o receptor de Activin A do tipo 2B, e é isso que vai iniciar essas cascatas que aumentam a proteólise e diminuem a síntese proteica. Então, se a gente conseguir inibir esse receptor e não deixar o Activin A funcionar, a gente pode evitar essa perda de massa muscular. Inclusive, a gente tem estudos com indivíduos saudáveis e DPOCs que, fazendo esse tipo de terapia, conseguiu-se aumentar a massa muscular desses indivíduos. Então, é uma área aí de estudo aí que os caras abriram aí com essa hipótese de que a inibição, né, do receptor ou do próprio fator Activin A pode ser um meio da gente diminuir a perda de massa muscular ou até conseguir ganhar uma massa muscular ali durante a internação, que seria muito interessante. Beleza? Então, não esquece antes de sair do vídeo de deixar aquele joinha, de comentar, já tinha ouvido falar aí do Activin A, já tinha visto algo parecido, não esquece de clicar também na setinha aqui embaixo, compartilhar com a sua galera, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e chamar a sua galera para se inscrever, e eu vejo vocês aqui no próximo vídeo. Até lá!